E eu peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos avançado, irmãos, passo a passo, dentro deste livro tão instrutivo da Palavra do Senhor. É um dos maiores livros do Novo Testamento. Nós estamos neste desafio de ler e entender, através deste livro, a história da Igreja de Cristo nos seus primeiros passos, a Igreja neotestamentária, e assim entender também um pouco acerca da nossa própria história. Nós não temos outra história, nós somos prosseguimento desta história. Nós somos uma geração, embora afastados há tantos séculos, há milênios até, desta primeira geração, uma geração em outro continente, em outro lugar, tão longe, geográfica, culturalmente, linguisticamente, enfim. Nós temos tantas diferenças, mas temos também tantas semelhanças. Temos o mesmo Senhor, temos o mesmo Evangelho, temos a mesma fé, temos o mesmo batismo, nós temos a mesma esperança. É assim que nós devemos ler a palavra de Deus e tentando extrair daquilo que nós estamos lendo princípios, valores para a nossa vida hoje. Então nós faremos a leitura em Atos, capítulo 20, dos primeiros 12 versículos. E nós falaremos sobre comunhão e encorajamento, ou melhor dizendo, na outra ordem, encorajamento e comunhão. O texto da palavra de Deus diz assim: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles, naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu,
e ainda lhes falou largamente, até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém. Encorajamento e comunhão. Em uma guerra no leste europeu, infelizmente estamos no momento atravessando outra situação assim, mas em uma guerra já acontecida, uma família foi forçada a sair de casa quando tropas inimigas invadiram a localidade onde viviam. A única chance que tinham era atravessar as montanhas que cercavam a cidade. Eram 10 pessoas, entre elas um bebê e um ancião. Quanto ao ancião, torciam para que desse conta de completar o difícil caminho. Quanto ao bebê, resolveram levá-lo em revezamento, de modo que ninguém ficasse exausto. E empreenderam então a caminhada. Depois de horas, quando todos já estavam extremamente exaustos, o avô, o ancião, sentou-se em uma rocha, sem conseguir dar mais um passo sequer. Todos tentavam motivá-lo, mas sem sucesso. Até que um filho lhe disse: pai, levante-se, precisamos do Senhor, é sua vez de carregar o bebê. O ancião olhou para todos, reuniu forças que não sabia ainda tivesse e disse: claro, é a minha vez, passem-me o bebê. A família prosseguiu e conseguiu cruzar a fronteira a salvo. Após o tumulto que lemos e estudamos semana passada, causado por Demétrio, o ourives sindicalista, diferentemente do que estava planejado, Paulo precisou deixar a cidade de Éfeso imediatamente. Tinha outros planos, mas precisou sair de lá. Não havia mais condição de ele permanecer naquele lugar. E neste movimento de Paulo, quando ele saiu de Éfeso e empreendeu os movimentos que lemos aqui, nós, nesse contexto, podemos extrair importantes lições, importantes valores que devem estar presentes na igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ressaltar 2 desses valores aqui com vocês nessa noite. E o primeiro valor que eu quero ressaltar é o valor do ministério de encorajamento. E nós vemos isso nos versículos 1 a 6. O valor do ministério de encorajamento. Irmãos, Deus é um Deus encorajador. Recentemente, numa das pregações que nós transmitimos para os irmãos, neste mesmo livro de Atos, eu falei sobre um momento específico da vida de Abraão, quando ele estava com o seu humor especialmente baixo, temeroso. E naquele momento, Deus chegou até Abraão e disse para Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. E aquilo deu forças para
Abraão prosseguir. Pensando neste tema, eu me lembrei também das palavras que foram dirigidas por Deus a Josué. O texto bíblico diz, na abertura do livro de Josué, no capítulo 1, que quando Moisés havia morrido e a responsabilidade havia caído nas mãos de Josué, e quando ele percebeu o peso do encargo, suas pernas tremeram, sua barriga gelou, a ansiedade começou a tomar conta dele, e Deus então, o Deus encorajador, chegou-se a Josué e disse: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. E Deus continuou, saltando parte do texto: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso. Deus disse a Josué: tão somente sê forte e muito corajoso. Não te mandei eu, sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus é encorajador. Aqui em Atos mesmo, vimos recentemente, no capítulo 18, no versículo de número 9, quando Paulo havia, e nós comentamos sobre este contexto, possivelmente Paulo estava debaixo de ameaça, e Deus então se dirigiu a Paulo e disse para ele: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal. Irmãos, vemos palavras assim dirigidas por Deus a Abraão, a Josué, a Paulo. Palavras assim dirigidas de forma ampla pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, quando ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. São textos que nos mostram esta grande verdade, que Deus é um Deus encorajador. E esse Deus quer que o ambiente da igreja seja um ambiente de encorajamento também. O texto que nós já lemos de Hebreus 10, versículo 24, nos ensina que nós devemos nos estimular ao amor e às boas obras, uns aos outros, nos estimular, nos incitar, nos encorajar ao amor, às boas obras. Paulo viveu isso. Paulo viveu isso na sua vida. Ele queria permanecer em Éfeso, mas precisou sair. Cessado o tumulto, possivelmente ainda escondido, ele corria risco de morrer, mas ele mandou chamar os discípulos. E tendo chamado os discípulos, ele os confortou antes de partir. A ideia aqui é que Paulo os encorajou. Paulo disse palavras semelhantes àquelas que ele mesmo havia ouvido do próprio Deus. Confortou, encorajou. O mesmo Paulo que disse que nós podemos confortar com o conforto que nós mesmos recebemos de Deus. Ele disse isso em 2 aos Coríntios. Nós podemos confortar com o consolo que recebemos
de Deus. E Paulo, então, reunindo os discípulos, os confortou e precisou sair de Éfeso. Se despediu dos irmãos e partiu rumo noroeste, rumo à Macedônia. Eu não vou entrar em detalhes aqui da viagem, não, irmãos. Em paradas que Paulo fez nesse percurso, eu quero me resumir hoje aquilo que o texto de Atos está dizendo. Então Paulo subiu, e ele foi rumo à Macedônia. E o texto diz, aqui no versículo 2, que já estando lá, atravessando aquelas terras. E quais as terras da Macedônia? Filipos, Tessalônica, Bereia, são igrejas plantadas por Paulo na Macedônia. E atravessando então aquelas terras, o que é que Paulo fez? Fortalecendo os discípulos com muitas exortações. Quando o texto diz que na Macedônia, Paulo estava fortalecendo os discípulos com muitas exortações, o que o texto está dizendo, trocando por sinônimos, é o seguinte: Paulo fortaleceu os discípulos com muitos encorajamentos. Exortação aqui significa encorajamento. Paulo passou por aquelas terras e ele encorajou os discípulos. É claro que ele tinha um plano, ele havia mandado companheiros antes dele para preparar os donativos que seriam levados aos pobres da Judéia, às igrejas pobres da Judéia. Ele tinha este propósito, passando por estas terras, por estas igrejas, mas chegando lá, ele fortaleceu os discípulos com exortações, com encorajamentos. E tendo feito isto, dirigiu-se para a Grécia. Irmãos, o texto aqui de Atos é um texto muito conciso, bem resumido. Não foi rápido assim. Foram meses que Paulo levou nessas viagens, parando nas igrejas, fortalecendo através de encorajamento. O texto aqui de Lucas é bem conciso. Lucas queria chegar logo no ponto, ele estava caminhando aqui para um ápice, para um clímax, ele queria chegar no ponto de Paulo em Roma, mas aqui muita coisa aconteceu. Famílias, pessoas, em situações diversas como nós vivemos, às vezes em crises familiares, às vezes com enfermos dentro de casa, às vezes com dificuldades financeiras, às vezes crises existenciais, às vezes depressão, ansiedade, falta de sentido, dilemas diversos, problemas interpessoais. E quantas vezes precisamos de força, quantas vezes precisamos de encorajamento, quem sabe uma vida conjugal que está prestes a acabar, um relacionamento marido-mulher que não está dando certo, já não há ânimo, problema com filho. Como que encorajamento faz diferença? E o mundo sempre foi mundo. Os problemas sempre existiram. Lá no começo, quando havia apenas uma família, Adão, Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel. Os problemas sempre existiram. E quando o texto fala de Paulo passando por esses lugares, ele encorajando os irmãos com muitas exortações. Que diferença isso deve ter feito na vida daquelas pessoas, irmãos? Que diferença isso deve ter feito na vida daqueles que estavam passando por tribulações, às vezes crises na fé? E o homem de Deus, Paulo, que já havia sido apedrejado e dado como morto, que já havia sido vítima de diversos motins,
O homem de Deus que já havia sido açoitado, já havia sido preso. Um homem que era uma lenda, que havia plantado aquelas igrejas. E aquele homem passando, fazendo questão de passar e encorajar, animar aqueles irmãos, motivar aqueles irmãos a continuar firmes na fé. Tudo isso aconteceu. Ele passou pelas terras da Macedônia, atravessou aquelas terras, fortalecendo os discípulos com exortações, e dirigiu-se para a Grécia, para o sul, também chamado aqui de Acaia. E ele ficou lá 3 meses. 3 meses ele permaneceu na Grécia ou na Acaia, ao sul. Nesse tempo, como falamos hoje pela manhã, ele escreveu a epístola que enviou aos romanos. Foi quando nasceu a carta de Paulo aos romanos. O que mais ele fez nesse tempo? Lá naquelas igrejas da Acaia, sabemos da igreja de Corinto, mas o evangelho estava espalhando, estava propagando ali. O que é que Paulo fez também naqueles 3 meses? Muito possivelmente, encorajou os irmãos. Muito possivelmente, ele fortaleceu os irmãos com muitas exortações. E ali, 3 meses, era hora de ir embora. Paulo se dirigiria ao porto de Cencreia e dali iria para a Síria, rumo a Jerusalém. Só que tomou conhecimento de um plano contra ele. Judeus se levantariam contra ele nesse caminho. Uma conspiração, está no versículo 3, por parte dos judeus. Ele tomou conhecimento. E quando então ele estava para fazer este caminho, ele precisou mudar a estratégia. Ele havia vindo do norte da Macedônia, descido ao sul, a Acaia, agora ele iria rumo leste. Ele precisou subir de novo a norte, para a Macedônia, para aquelas terras, e ele passou por Filipos. Lucas vai falar isso daqui a pouco. E dali, ele se dirigiu a Troade e prosseguiu viagem. Ele precisou mudar a sua estratégia, o seu plano, o seu caminho. É interessante vermos, irmãos, no versículo de número 4, o versículo 4 cita irmãos de diversas igrejas plantadas por Paulo. Segundo alguns comentaristas, esses irmãos eram representantes que iriam com Paulo até Jerusalém, levando as ofertas das igrejas. Então o texto fala, por exemplo, aqui de Sópatro, de Bereia, na Macedônia. Fala de Aristarco e Secundo, de Tessalônica, também na Macedônia. Fala de Gaio, de Derbe, na Galácia. De Timóteo, que era de Listra. Fala de Tíquico, de Trófimo, de Tíquico e Trófimo da Ásia, possivelmente de Éfeso. Eles estavam com Paulo. O encorajador, acompanhado por outros também que o encorajavam. Irmãos na fé que para Paulo eram um lenitivo, nos termos que ele já usou nas Escrituras, que para Paulo era um bálsamo de Deus. Paulo valorizava a companhia de irmãos, e em momentos que ele estava sozinho, ele escrevia e dizia: olha, falem para que João Marcos venha ter comigo, ele me é útil. Fala para fulano de tal vir até mim. Ele valorizava a comunhão, ele valorizava estar junto, o encorajamento que acontece quando irmãos estão juntos e se estimulam ao amor e às boas obras. Eles estavam com Paulo na Macedônia, e eles o precederam, e foram até Troade, ali naquele porto que ficava bem no extremo norte da Ásia.
Praticamente toda a Bíblia tem mapas. Depois eu queria que você desse uma olhada nos mapas da sua Bíblia. Se não tiver um mapa na sua Bíblia, dê uma olhadinha na internet, terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Veja esses lugares no mapa, para você ter uma ideia do que é que eu estou falando, dessas regiões geográficas, lugares pelos quais ele passou. Então o texto diz que estes nos precederam. É Lucas que está falando, e Lucas, neste momento, havia se reunido novamente ao grupo. Lucas, e ele estava com Paulo em Filipos, e estes foram adiante e ficaram esperando em Troade. E o versículo de número 6 fala que depois dos dias dos pães asmos, eles navegaram de Filipos, e em 5 dias foram ter com eles naquele porto, onde passaram uma semana em Troade. Paulo, Lucas, quem mais? Não sei. O texto está no plural. Nos mostra que estava Paulo e Lucas. Pode ser que houvesse mais alguém. Aquela turma, citada no versículo 4, já havia ido com antecedência, talvez para preparar ali a ocasião em Troade. O fato, irmãos, é que nós vemos nestes textos o valor do ministério de encorajamento dentro da Igreja de Cristo Jesus. O valor do ministério do encorajamento, onde uns encorajam outros, fortalece outros com exortações. Você também é chamado, meu irmão, a ser um encorajador. Você é chamado a dizer palavras sábias que são como medicina. A Bíblia chega a dizer nesses termos que palavras sábias são como medicina, remédio para a alma, remédio para o corpo. O ministério de encorajamento nós vemos nesses versículos. Eu passo para o segundo e último valor que nós veremos nesta noite. Neste movimento de Paulo, rumo a Jerusalém, deixando Éfeso, indo a Macedônia, depois a Caia, voltando a Macedônia, agora em Troade. Nesse movimento de Paulo, nós aprendemos também o valor de cultuar ao Senhor em comunhão entre irmãos. O valor de cultuar ao Senhor em comunhão entre irmãos. O que é que nós vamos fazer no céu? De vez em quando Israel me surpreende com algumas perguntas assim: pai, como é que vai ser o céu? Aí eu tento falar, mas nunca que é suficiente para ele. Ele não fica satisfeito com as respostas que eu dou. O que é que a gente vai fazer no céu? Como é que será o céu? Eu tenho poucas respostas. Eu sei que vai ser perfeito, um lugar onde não haverá pecado, as primeiras coisas terão passado, mas a rotina do céu, como é que vai ser o dia a dia? Eu não sei especificamente, eu não sei. Vai ter muita coisa para fazer, coisa boa. Não vai ter mais cardos e abrolhos. A gente vai poder plantar e não vai ter ervas daninhas. A gente vai viver, vai ter vida no céu, não vai ser um lugar chato, não. Lembro do pastor Edilson, eu acho que eu já até comentei isso na igreja, o pastor da igreja de Lafayette, um dia ele disse, que ele pensou durante muito tempo na infância dele, que no céu seria assim, nós ficaríamos sentados nas nuvens com uma viola nas mãos tocando, sentados nas nuvens tocando viola. Não vai ser só isso. O céu vai ser um lugar perfeito. O que é que faremos nos céus? Uma coisa é certa: nos céus, nos alegraremos imensamente no culto coletivo ao Senhor. Isso haverá nos céus. Os remidos de todas as línguas, tribos, povos, nações, se alegrarão no culto coletivo ao Senhor, se reunirão e cantarão: digno é o Cordeiro que foi morto,
de receber a honra, a glória, o louvor. Haverá culto no céu, haverá adoração. Os servos de Deus formarão um grande coral, louvarão a Deus com instrumentos diversos. Deus será glorificado, Jesus estará conosco. Nós cultuaremos, adoraremos ao Senhor. Isso nós faremos nos céus, com certeza. Podemos dizer isto. E quando nós cultuamos na terra, nós estamos tendo um prelúdio daquilo que acontecerá perfeitamente nos céus. É por isso que nós vemos a igreja sempre reunida nas Escrituras, cultuando a Deus. Os irmãos foram para Troade, precederam Paulo e Lucas, e quem sabe alguém mais, e prepararam todo o momento de culto. E eles se reuniram num navio. Eles estavam reunidos, era o primeiro dia da semana. Aqui, irmãos, interessante olharmos esta inscrição ou esta palavra aqui no livro de Atos. Pela primeira vez nós vemos no livro de Atos reunidos de forma explícita, reunidos no primeiro dia da semana. Algo que se tornou praxe na igreja, reunir-se no primeiro dia da semana. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia, de madrugada, ao raiar do dia, domingo, quando as mulheres foram levar os aromas para colocar ali no corpo, ele já não estava lá. Ele havia ressuscitado, domingo. Suas aparições aos discípulos foram no domingo, no primeiro dia da semana. O Senhor Jesus apareceu para os seus discípulos. Em Atos 2, o Espírito Santo veio sobre a assembleia reunida no domingo. O povo de Deus estava reunido ali e o Espírito Santo veio conforme prometido no dia de Pentecostes. E naturalmente, os cristãos começaram a se reunir no domingo, primeiro dia da semana. Existe um pregador que disse algo interessante. Ele disse da seguinte forma, que no Antigo Testamento os servos de Deus se reuniam no sábado para cultuar ao Senhor. Depois de terem trabalhado por 6 dias, o 7º dia era o dia de descanso semanal. 6 dias trabalhados para então descansar e olhar adiante, pensando no Messias que viria e traria o descanso e traria a redenção. No Novo Testamento, o povo de Deus não termina a semana descansando, começa a semana, porque o Messias já veio, o descanso já chegou, e nós começamos a semana descansando e adorando o Senhor que veio. É celebração pelo cumprimento da promessa, o Senhor que veio. Eles então estavam reunidos no primeiro dia da semana, a fim de partir o pão, a fim de participarem da mesa do Senhor. Aqui, no meu entendimento, se refere à comunhão, em obediência às Escrituras, partindo o pão, lembrando o sacrifício do Senhor Jesus. Percebam que as reuniões não aconteciam senão para lembrarem do que Jesus fez, lembrarem das promessas cumpridas, lembrarem das promessas por cumprir. O culto tem a ver com a esperança bíblica e a fé naquilo que já foi cumprido por Deus. Eles estavam reunidos
com o propósito de partir o pão. E Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, ele viajaria na segunda, ele exortava-os. Exortar aqui, irmãos, mais uma vez, sinônimo de encorajar. Paulo os encorajava. Exortar aqui, ministério de exortação, é encorajamento. Paulo os exortava, os encorajava e prolongou o discurso até a meia-noite. Paulo se empolgou aqui e ele prolongou o discurso até a meia-noite. Paulo já sabia o que estava por acontecer. Se você der uma olhadinha no versículo seguinte, no versículo que vem, um pouco a seguinte, o versículo 25, é outro momento, nós veremos isso, permitindo Deus, na próxima semana, mas veja o que Paulo fala um pouquinho depois disso, no versículo 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Irmãos, Paulo sabia que o seu tempo estava caminhando para o cumprimento do que Deus tinha para ele. Ele sabia de tudo que estava por acontecer. Pelo menos em parte ele tinha um vislumbre do que Deus reservava a ele. Ele quis aproveitar aquele momento. E ele prolongou o discurso. E ele falou até a meia-noite. O texto não ensina que toda pregação tem que ir até a meia-noite. Era um momento especial. Era um contexto específico. E é interessante que logo seguindo o versículo 7, o texto fala, havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estavam reunidos. Eu acho que esse versículo aqui foi colocado para sugerir o que é que pode ter causado o sono, que vai ser citado em seguida. Havia muitas lâmpadas, e não eram lâmpadas como nós temos hoje, lâmpadas de LED, lâmpadas clarinhas, eram lâmpadas de tochas, assim, de óleo, que queimava lá e saía aquela fumaça, o cheiro do óleo queimando, aquela penumbra. Não tinha energia elétrica naquele tempo. Então o texto fala, olha, estava iluminado, né? Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos, no lugar onde eles estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. A gente veja o que aconteceu. É interessante a gente perceber aqui que até mesmo em pregação de Paulo, pessoas dormiam. Até em pregações de Paulo, pessoas dormiam. Eu me lembro de uma situação quando eu era ainda jovem na igreja, estava dirigindo uma reunião de oração. Havia um senhor, um presbítero, muito dedicado, um homem de Deus, mas era padeiro. Os irmãos sabem, a padeira acorda cedo demais, né? E eu estava falando ali na reunião de oração, e ele estava assim, o olho, ele tentava levantar e não conseguia, levantar as pálpebras pesadas, né? E eu ali falando e percebendo a luta dele para se manter acordado. Mas eu sabia que ele era padeiro, não era eu que estava fazendo dormir. Era a reunião de oração, né? Não era pregação longa. Tem até um caso, né, que contam, né, de um casal de idosos que foi para a igreja participar do culto, estavam bem assim sentados à frente do pastor, e ali o pastor pregando, de repente o senhor começou a dormir e começou a roncar. Na hora da pregação. E aquilo começou a incomodar o pastor. Aí o pastor, com muita educação, se dirigiu, minha irmã, por favor, acorde o seu marido,
A irmã falou, não, pastor, o senhor que fez dormir, o senhor que acorde. Bom, irmãos, o fato é que Eutico, o jovem chamado Eutico, estava sentado numa janela. Nós não conhecemos como foi o dia de Eutico, não sabemos o que é que ele tinha passado, mas sabemos que havia penumbra, havia tochas queimando, havia fumaça. Ele estava lá sentadinho, e a pregação demorou, o discurso demorou. Já era meia-noite. E de repente ele dorme, e ele despenca de lá de cima, e cai do 3º andar, vencido pelo sono, e foi levantado morto. Eles mexeram com ele. Ele estava morto. E Lucas diz aqui as palavras que o texto apresentam para nós, é que de fato ele estava morto. Por que irmãos? Por que é que está esse texto aqui? É muito interessante a gente perceber que Lucas faz um paralelo no seu livro, no livro de Atos, a respeito do ministério de Pedro e do ministério de Paulo. Por exemplo, Pedro curou um homem paralítico, curou Enéas. E o texto fala que Paulo, se eu não estou enganado, na cidade de Listra, curou também um paralítico. Os sermões de Pedro e de Paulo têm muita similaridade. Se nós fizermos uma análise dos sermões que foram pregados por Pedro, por Paulo, Lucas narra que Pedro foi usado para a ressurreição de Dorcas. Então Lucas mostra que Paulo também. São 2 ministérios paralelos. Existe este trabalho literário no livro de Atos. E eu penso que que Lucas registrou isso para continuar fazendo este paralelo entre o ministério de Pedro e o ministério de Paulo. Eutico caiu, foi dado como morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele. Aqui nós nos lembramos do ministério de Elias e Eliseu, que foram usados também para ressurreições no Antigo Testamento. Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Ele voltou a viver. Acabou o culto? Não. O culto não acabou, não. Eles subiram de novo para o cenáculo onde eles estavam reunidos. Houve a ceia, o pão foi partido, houve a refeição, quem sabe junto com a ceia, uma refeição comunitária. Afinal de contas, tantas horas juntos. Partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente. Versículo 11. Até quando, irmãos? Até ao romper da alva. Até ao romper da alva. O dia amanheceu. Foi uma vigília. Um momento na presença do Senhor. Houve uma ressurreição. Mas mais do que isso, houve o povo de Deus reunido em culto, ouvindo a palavra, sendo exortado, encorajado a continuar servindo ao Senhor. É possível que tenham cantado louvores. Eles participaram da ceia, lembraram o porquê é que eles estavam lá reunidos como igreja. Houve um Cristo, um ungido de Deus, um Messias que morreu, que perdoou os pecados, que foi o Cordeiro de Deus que tirou os pecados deles. Eles participaram disso, eles se lembraram que eram peregrinos neste mundo e que estavam aguardando o retorno do Senhor, que prometeu que viria e que disse que todas as vezes que partissem o pão e tomassem o cálice, anunciariam a sua morte até que ele retornasse. Houve um culto ali,
houve adoração, houve leitura da palavra, quem sabe um momento de perguntas e respostas, porque eles não tinham Bíblia na época como nós temos, o Novo Testamento. O Antigo Testamento não era tão fácil de se ter, nem todo mundo tinha os livros do Antigo Testamento. E Paulo estava ali, inspirado por Deus. Era momento de falar, de responder perguntas, de falar sobre escatologia, como é que vai ser no futuro, como é que Cristo vai voltar, como é que o cristão tem que viver, fazer o que agora, Paulo, na sua ausência. Nós vemos então, irmãos, o valor do culto coletivo ao Senhor. A igreja reunida no primeiro dia da semana, a igreja reunida onde houve exortação, houve encorajamento, houve o partir do pão, um discurso prolongado. Primeiro turno até meia-noite, segundo turno até amanhecer. E diz o texto, então, que Paulo, depois disso, partiu de Troade. Ele estava rumo a Jerusalém. A intrépida decisão de comparecer em Jerusalém. Assim como Cristo, no seu ministério também, decidiu ir a Jerusalém, sabia o que lhe aguardava. Então, conduziram vivo o rapaz, Eutico estava vivo, sentiram-se grandemente confortados, não apenas pela ressurreição de Eutico, mas pelo momento de culto. O culto conforta o cristão, o culto encoraja o cristão, o culto fortalece o cristão. O cristão precisa participar do culto. E não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Façamos admoestações, tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. O valor do ministério de encorajamento e o valor do culto coletivo ao Senhor. Somos chamados, irmãos, a sermos encorajadores. O Deus encorajador, que nos encoraja, também quer que encorajemos uns aos outros. O Deus encorajador quer que nós sejamos encorajadores. E você pode ser instrumento usado para a transformação da vida de alguém que precisa de encorajamento. Eu já citei o texto de Provérbios que diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Veja o que o texto está dizendo aqui. Lá no passado, milênios e milênios antes de nós, falando das doenças psicossomáticas, falando de corpo adoecido e curado por palavras de encorajamento. Palavras agradáveis como o favo de mel, doces para a alma, que trazem cura para a alma, medicina para o corpo, que traz cura para corpo enfermo, porque é enfermo na alma. Você pode ser instrumento de cura. Deus pode e quer te usar. Nos usar no ambiente da igreja, como um ambiente de encorajamento. Deus quer que nós valoremos o culto ao Senhor em comunhão com os irmãos. Não devemos deixar de congregar. É estando juntos que vamos ajudar uns aos outros a nos manter firmes. É estando junto com outros irmãos. A Bíblia diz que somos peregrinos neste mundo. Estamos em deslocamento. Cedo ou tarde,
Deus sabe, cruzaremos a fronteira e estaremos na nossa terra, eternamente salvos em nossa verdadeira pátria. Que vivamos, irmãos, de tal forma, em tal comunhão, encorajando-nos de tal modo, que quando esse dia chegar, estejamos lá, sãos e salvos, e nossos irmãos também estejam. Vamos falar com o Senhor em oração? Apresente-se a Deus, meu irmão, e se dispõe a ser um encorajador. O encorajador tem palavras como mel, doces para a alma e como remédio para o corpo. Se dispõe a ser encorajador, se coloque humilde diante de Deus também, no sentido de estar aberto a ser encorajado, aberto a compartilhar a vida. Valorize o culto. Agradeça a Deus por estar aqui hoje neste culto. O que a gente vai fazer no céu? A gente vai cultuar. Vamos fazer outras coisas, mas cultuar é certo o que faremos. Valorize o culto aqui na terra. O culto na terra é algo que teremos em comum nos céus. É no culto que temos comunhão com Deus e no culto onde podemos nos estimular, onde podemos nos encorajar, onde podemos nos fortalecer e ser fortalecidos. Valorize o primeiro dia da semana, Cristo ressuscitou. Cristo se manifestou no domingo, agora começamos a semana celebrando, adorando o Deus que já nos trouxe descanso. Descanso que é usufruído em parte na terra e será usufruído plenamente nos céus. Exalte a Deus, valorize o domingo, valorize o dia do culto. Valorize o reunir-se para partir o pão, para participar da ceia. Que privilégio para ouvir a palavra de Deus. Senhor, lhe agradecemos, porque o Senhor tem mantido, Pai, a sua igreja. A mesma igreja de Paulo, de Aristarco, de Gaio, de Trófimo, de Tíquico, de Secundo, Erasto, homens que vão aparecendo, Deus, nomes que vão sendo citados, Priscila, Áquila, Apolo, Silas. Ó Deus, nós vamos percebendo a obra que o Senhor foi espalhando pela Galácia, pela Macedônia, pela Acaia, pela Ásia. E hoje estamos aqui, Pai, a mesma igreja. E queremos, ó Deus, viver da mesma forma. Especificamente hoje, Senhor, nós pedimos ao Senhor que nos ajude a ser encorajadores. O Senhor que é o Deus encorajador e que encoraja os seus servos, ajuda-nos a encorajar uns aos outros, Pai, a nos estimular ao amor e às boas obras. Ajuda-nos, Senhor, a sermos bênção, mostrar o valor do irmão. Ó Deus, isso é diferente de pensamentos psicologizados no sentido do humanismo deturpado. Ó Pai, é diferente disso.
mas é algo bíblico, é algo teológico, é algo que nos mostra, Deus, que nós precisamos. Nós somos seres, ó Deus, variáveis, seres ambíguos, e que muitas vezes precisamos, sim, de apoio, de ombro, de irmão do lado, de encorajamento, de pessoas, ó Deus, para nos fortalecer na caminhada. E ajuda-nos a ser pessoas assim, Pai. E ajuda-nos a ajudar aqueles que precisam de encorajamento. Ó Senhor, que valorizemos o culto, Pai. Que valorizemos estar juntos para fazer a mesma coisa sempre, sim, a mesma coisa. E faremos isso eternamente nos céus. Orar, ler a Bíblia, adorar, cultuar o Senhor. Fomos criados para isso. Ajuda-nos a valorizar, Senhor, a vir para o culto com alegria, a entender que é um grande privilégio. Ajuda-nos a valorizar o primeiro dia da semana, Deus, especialmente o dia que Cristo ressuscitou, o dia que o Espírito foi derramado, o dia que os nossos irmãos do Novo Testamento se reuniam para partir o pão. Ajuda-nos a valorizar, Pai, a não trocar estar na casa do Senhor por outros motivos, Deus, a nos preparar com antecedência para o domingo. Ajuda-nos, Senhor. Queremos viver de forma a agradar o Senhor. E queremos fazer isso tudo para mostrar, ó Deus, o nosso amor, para mostrar, ó Deus, que somos gratos pela salvação que temos em Cristo Jesus. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado por este tempo de louvor, esse tempo de adoração. Oramos em nome do nosso Salvador. Amém. Irmãos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém.